Em junho de 2019, Mackenzie Lueck retornou de uma viagem depois de comparecer ao funeral da sua avó em Los Angeles. Ao chegar ao aeroporto de Salt Lake City, ela pegou um carro de aplicativo até um parque local. Estranhamente, após esse momento, a Mackenzie simplesmente desapareceu sem deixar qualquer rastro, dando início a uma investigação que revelaria seus segredos mais sombrios. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora com um caso bem misterioso para vocês. Mas antes de eu continuar contando essa história, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de curtir o meu vídeo e também de indicar o meu canal para algum amigo ou conhecido seu que gosta de casos criminais, que gosta de mistérios, histórias de terror. Nós temos todos esses tipos de vídeo aqui nesse canal. E também me siga lá na rede social de fotos que estará aqui na tela. Bom, então é isso, fiquem comigo até o final do vídeo e bora para o caso de hoje. Mackenzie Lueck nasceu em 8 de março de 1996 e foi criada na cidade de El Segundo, no condado de Los Angeles, Califórnia. Ela foi criada junto com seu irmão mais velho e 2 irmãos mais novos, e ela era a única menina. El Segundo é o lar de 16 mil moradores e tem apenas 2 escolas públicas do ensino médio, então é aquele local que todo mundo se conhece. Tem aquele clima de cidade pequena do interior. Ela estudou na El Segundo High School, no ensino médio, onde fez parte do time de natação e também jogava polo aquático. E ela era uma menina muito aventureira e apaixonada por viagens. Inclusive, ela já tinha visitado alguns países sozinha. E ela foi criada pelos seus pais Greg e Diana. A Mackenzie foi criada na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é da religião Mormon. E além de ser apaixonada por viagens, ela também amava esportes. E uma das suas atividades preferidas para o tempo livre era andar de bicicleta na beira do mar. E a Mackenzie era uma menina muito dedicada àquilo que ela fazia, e realmente ela se destacou na área do esporte durante o ensino médio. Mas o que ela queria mesmo para sua vida pessoal era estudar a área da saúde. E ela planejava mais especificamente focar em enfermagem, isso para poder ajudar e cuidar das outras pessoas. Ela era realmente esse tipo de pessoa que gostava de cuidar de quem ela tinha por perto. Uma de suas amigas dizia que ela era quase uma mãe. Ela era uma dessas pessoas que está sempre cozinhando e se preocupando se todos à sua volta haviam se alimentado bem. Ela gostava sempre de receber as pessoas bem, oferecendo comida, bebidas. Ela também era uma menina muito engajada em causas sociais. No colégio, a Mackenzie com as suas amigas começaram um clube escolar sobre conscientização do câncer de mama. Além de ser uma causa muito nobre, também era uma maneira de impulsionar as suas atividades extracurriculares para futuras inscrições na faculdade. E no seu tempo livre, principalmente aos finais de semana, dias quentes de verão, a Mackenzie com suas amigas andavam de bicicleta até o pier de Manhattan Beach. Ali elas sempre pediam uma bebida no Starbucks e depois compravam cupcakes. Quando ela terminou o ensino médio em 2014, apesar de amar a Califórnia, a Mackenzie queria respirar novos ares. E na verdade ela queria ter também um pouco de independência. Então ela achou que era uma boa ideia sair da casa dos seus pais para estudar na Universidade de Utah. E para isso ela precisaria se mudar para Salt Lake City. E foi isso que aconteceu em 2015. E lá ela entrou na faculdade de Cinesiologia, que é o estudo científico do movimento do corpo humano, e enfermagem. Logo também ela entrou na fraternidade Alpha Chi Omega e ela se adaptou muito bem nessa nova cidade. Ela ficou morando em um apartamento pequeno próximo ao shopping Trolley Square, um lugar bem localizado. Na Irmandade, a Mackenzie entrou na categoria Little, que é a de novata, e ela tinha como mentora uma veterana que era da categoria Big. Os Bigs e os Littles são combinados escolhendo um ao outro. A Carly Reilly escolheu a Mackenzie para ser sua Little e a Mackenzie escolheu a Carly para ser a sua Big. A Carly conta que, antes mesmo desse match delas na fraternidade, ela já tinha gostado muito da personalidade extrovertida que a Mackenzie tinha. E logo a Carly já sabia que queria se tornar amiga dela. E foi isso que aconteceu. A fraternidade consumia muito tempo livre que a Mackenzie tinha, porque além de exigir que os membros mantivessem boas notas, eles também tinham que comparecer a eventos sociais com frequência. Eles também sempre tinham que participar de eventos filantrópicos. E o trabalho da caridade e da fraternidade se concentrava principalmente na conscientização de prevenção da violência doméstica. E a Mackenzie, ela realmente se engajou muito nessas ações. E depois ela acabou até se tornando uma Big da fraternidade. E ela teria uma Little para ela ser mentora.
Como eu falei, a Mackenzie teve uma criação na igreja Mormon. Porém, após alguns anos ali na faculdade, sendo uma menina mais independente, ela passou a não praticar mais a sua religião. Ela e também suas outras amigas da Irmandade gostavam muito de ir a bares, tomar vinhos, coquetéis, algo que a igreja não aconselha. E nesse meio tempo, ela teve 2 namorados sérios. Além da faculdade e da Irmandade, a Mackenzie também tinha 2 empregos. Então, assim, ela era uma menina muito atarefada. Ela trabalhava como assistente pessoal de uma família e também trabalhava em um laboratório de testes biológicos de Salt Lake City. O pai dela, o Greg, trabalhava em logística e administração de assistência médica. E claro que a carreira da Mackenzie foi muito influenciada por seu pai. E por conta da carga horária extremamente exaustiva que ela estava tendo e para poder ficar com o seu emprego, ela decidiu que ela deveria reduzir a carga horária da faculdade para meio período. E isso fez com que ela demorasse um pouco mais tempo para se formar. E ela planejava se formar em maio de 2020. Porém, infelizmente, antes disso, o seu destino acabou tomando um rumo completamente inesperado. Em meados de junho de 2019, a Mackenzie viajou de Salt Lake City para Los Angeles para ir ao funeral da sua avó. Ela retornou para Salt Lake City no dia 17 de junho e a partir do momento em que ela colocou os pés ali, sua família não conseguiu mais entrar em contato com ela. A Mackenzie simplesmente desapareceu. Sua última mensagem foi às 2 da manhã, que ela mandou ainda do avião quando ele pousou em Salt Lake City, dizendo para sua mãe: "Pousou, te amo, mãe." Depois disso, ninguém mais conseguiu entrar em contato com ela. Estranhando essa situação, na quinta-feira, no dia 20 de junho, os pais da Mackenzie relataram seu desaparecimento para a polícia de Salt Lake City. Afinal, já faziam 3 dias que ninguém conseguia entrar em contato com a Mackenzie. Os familiares informaram que a última vez que tiveram contato com ela tinha sido na segunda-feira, no dia 17, quando ela enviou aquela mensagem de texto por volta das 2 horas da manhã do aeroporto internacional, confirmando que ela havia chegado bem de viagem. Desde então, o seu celular parecia estar desligado, porque as ligações iam direto para a caixa postal. E seu último uso registrado tinha sido por volta das 3 horas da manhã daquela madrugada em que ela chegou em Salt Lake City. A primeira coisa que os policiais fizeram foi entrar em contato com os amigos dela, para saber se de repente ela estaria na casa de um deles, e também para tentar mapear os últimos passos da Mackenzie. Uma de suas amigas informou que a Mackenzie não havia comparecido ao trabalho desde segunda-feira. Ela estava trabalhando como técnica de laboratório na Health Services em Mill Creek. E também ela não tinha comparecido para suas aulas na Universidade de Utah. Então, não apenas os pais da Mackenzie estranharam tudo aquilo, mas também os seus amigos. Eles ficaram bem preocupados com aquela ausência repentina dela e eles resolveram ir até o apartamento dela, verificar se ela estava por lá. Porém, estranhamente, não havia qualquer sinal que ela havia ido ao apartamento desde aquela viagem que ela fez para Los Angeles. O seu carro ainda estava na garagem do condomínio, porém as suas malas não estavam no apartamento. Então parecia que ela nem sequer tinha chegado de viagem. A Mackenzie era uma menina muito responsável em relação ao seu trabalho e às suas aulas na faculdade. Então ela jamais faltaria no seu trabalho, e muito menos às suas aulas. E ela também jamais viajaria sem comunicar suas amigas e seus familiares. Então algo estava muito errado nessa história. Os colegas conversaram com os vizinhos da Mackenzie e pediram que eles ficassem atentos a qualquer movimento que tivesse ali no apartamento dela, que se alguém visse a Mackenzie circulando o local ou então entrando no apartamento, que entrasse em contato quanto antes, porque todos estavam à procura dela. Na esperança de aumentar ali o interesse pela busca, os amigos imprimiram vários cartazes de pessoa desaparecida e distribuíram por toda a cidade. E o cartaz descrevia a Mackenzie como uma garota loira de 23 anos, de 1,65 de altura e cerca de 54 quilos. Os familiares dela já estavam muito preocupados com ela, porque exatamente por ela morar longe, ela sempre mantinha contato com eles. Eles trocavam várias mensagens de texto ao longo do dia, eles se falavam também muito por ligação. Então, a Mackenzie não era o tipo de pessoa que iria desaparecer e deixar todos preocupados por vontade própria. Uma das suas amigas comentou que era muito incomum a Mackenzie não atender ao telefone, e ainda mais estranho era o fato do celular dela agora estar desligado, porque a Mackenzie costumava estar sempre em contato com a sua família e com seus amigos. Ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, o que poderia ter acontecido com a Mackenzie, mas a esperança é que encontrassem logo ela com vida.
Seus familiares também criaram uma página em uma rede social chamada Encontrem Mackenzie Luick, tudo na intenção de conscientizar cada vez mais pessoas sobre o repentino sumiço da Mackenzie. E logo a Mackenzie foi registrada pela polícia como pessoa desaparecida. Pelo que foi relatado pela família às autoridades, após desembarcar no aeroporto de Salt Lake City, a Mackenzie solicitou um carro por aplicativo para ir até a sua casa. O responsável local por esse aplicativo publicou uma nota no perfil da empresa onde dizia o seguinte: "Entendo quão assustador isso deve ser para aqueles que conhecem e amam essa garota. A segurança de nossa comunidade é fundamental para a nossa empresa e estamos colaborando ativamente com as autoridades policiais em sua investigação." Então, o dono do aplicativo começou a perceber que o principal suspeito poderia ser o motorista que foi buscar a Mackenzie naquele aeroporto naquela madrugada. Através dos registros de viagem, a empresa confirmou que a Mackenzie havia sim solicitado um carro no aeroporto, porém que a corrida tinha acontecido sem apresentar qualquer irregularidade. Ou seja, tinha terminado exatamente no destino indicado por ela. Além disso, após deixá-la no local em que ela pediu, o motorista continuou fazendo outras viagens com outros clientes, então praticamente ele tinha um álibi. Durante a entrevista para a polícia, esse motorista do aplicativo que fez a corrida para Mackenzie, chamado Michael Canadá, relatou que ela disse a ele durante a viagem que iria se encontrar com um amigo em um parque local, que ficava a cerca de 20 minutos do seu apartamento. Ele falou que a viagem ocorreu normalmente e que eles ficaram conversando bastante, e ele comentou sobre algumas viagens estranhas que ele já tinha participado. Ele comentou com ela e ela comentou o seguinte, abre aspas: "Não é tão estranho quanto onde você está me deixando no meio de um parque", fecha aspas. Então ela mencionou para o motorista que era estranho ela estar sendo deixada no meio de um parque às 3 horas da manhã. E realmente era muito estranho. O Michael disse que já havia deixado clientes em lugares estranhos antes, que isso não era algo tão incomum. Então ele não pensou muito sobre isso. Quando chegaram ao estacionamento do parque, para onde a Mackenzie tinha solicitado a sua corrida, ele falou que estacionou ao lado do único carro que tinha lá. Ele então ajudou a Mackenzie a tirar a bolsa de dentro do carro dele e colocar nesse veículo que estava esperando ali. Ele falou que quando ela desembarcou, ela parecia muito tranquila e não demonstrava nenhum sinal de preocupação, então parecia que realmente ela havia combinado com um amigo que se encontraria em um parque às 3 da manhã, por mais estranho que isso parecesse. Ele falou que ele não conseguiu ver a pessoa que estava no banco do motorista desse carro, que estava esperando a Mackenzie, mas falou que essa pessoa tinha uma voz muito suave, cabelos escuros e cacheados, e ele acreditava que era uma mulher, porém ele não tinha certeza. Com essa informação em mãos, na manhã seguinte, a polícia começou a investigar todos os pontos do parque e também os seus arredores. Eles solicitaram todas as imagens das câmeras de segurança que tinha naquela área. Porém, infelizmente, naquele momento, as câmeras do parque não estavam funcionando. As câmeras do aeroporto também foram solicitadas e a única imagem que a polícia tinha em mãos era do momento em que a Mackenzie saía do aeroporto e embarcava no carro do aplicativo. E agora a questão era: será que a Mackenzie poderia ter sido sequestrada por alguém naquela madrugada? Talvez pelo próprio motorista do aplicativo ou então pela pessoa misteriosa que ela tinha ido se encontrar naquele parque? Inicialmente, os investigadores não tinham razões para duvidar da história do motorista, mesmo ele sendo, teoricamente, a última pessoa a ter visto a Mackenzie. Porém, como eu falei, os registros do aplicativo confirmavam que ele tinha continuado outras corridas logo depois do desembarque da Mackenzie. Então aquilo era um álibi confirmado. Os investigadores então decidiram divulgar fotos da Mackenzie no aeroporto na esperança de alguém se lembrar de ter visto ela. Na ocasião, ela estava vestida com uma calça de moletom preta e também um suéter claro. Ela estava carregando uma pequena mochila preta, uma mochila grande, azul e uma mala bronze. A polícia fez um apelo público para que a pessoa que se encontrou com a Mackenzie naquele parque, naquela madrugada, entrasse em contato o quanto antes com os policiais. Isso porque os policiais simplesmente não estavam conseguindo localizar quem era aquela pessoa. E essa pessoa era de extremo interesse dessa investigação. Ele era o último a ter visto a Mackenzie antes do seu desaparecimento. Então, apesar deles saberem que os últimos passos da Mackenzie tinha sido se encontrar com alguém no parque durante a madrugada, a identidade dessa pessoa ainda era completamente desconhecida. Quando a notícia de que a Mackenzie tinha sido deixada em um parque durante a madrugada foi divulgada para o público, várias pessoas nas redes sociais começaram a culpar a Mackenzie pelo seu próprio desaparecimento.
Falaram que ela estava sendo uma moça muito imprudente por ter ido a um parque sozinha em uma madrugada, não ter avisado seus familiares, afinal seus pais achavam que ela estava indo para o apartamento. Então, sim, acabaram culpando ela pelo seu próprio desaparecimento. Uma semana se passou e a investigação não saiu da estaca zero. A polícia então solicitou um mandado de acesso aos registros telefônicos da Mackenzie. As imagens das câmeras de vigilância do aeroporto mostravam que ela estava trocando mensagens de texto com alguém enquanto ela saía do local. Então os policiais queriam saber com quem que ela estava conversando naquele momento. Ficou confirmado por amigos e familiares que não era com nenhum deles que ela estava conversando naquele momento. Então a esperança era que fosse com a mesma pessoa que ela se encontrou naquele parque. E com isso eles poderiam fazer a identificação. Enquanto as buscas continuavam, os amigos dela fizeram vários apelos por informações e também pediram ajuda de outras pessoas da cidade. Porém, estranhamente, ninguém tinha visto a Mackenzie. Parecia que ela tinha evaporado após sair daquele aeroporto. Uma linha direta foi criada para qualquer pista sobre o paradeiro dela, e essa linha recebeu cerca de 200 ligações com informações, e todas elas foram investigadas minuciosamente. Algo muito importante que foi descoberto durante as investigações foi que a Mackenzie usava um site de relacionamento muito específico chamado Seeking Arrangement. Esse site é voltado para encontros entre sugar daddies e sugar babies. Seu perfil dentro desse site foi rapidamente encontrado com o nickname BeachBaby96. E também algumas de suas postagens no Facebook, ela falava que estava bastante acostumada a usar esse site. Então a Mackenzie se autodenominava como uma sugar baby. E ela se gabava bastante de ter pelo menos 2 sugar daddies que ela conheceu por meio desses sites. Essas postagens que ela tinha feito no Facebook tinham sido feitas há quase 3 meses, em um grupo privado ali da plataforma. E ali ela ficava dando conselhos sobre como encontrar sugar daddies, que basicamente são homens mais velhos e ricos que presenteiam mulheres mais jovens com presentes e dinheiro em troca de companhia ou favores sexuais. E nesse grupo ela falava para as meninas tentar usar o Tinder e ser muito direto sobre o fato de ser uma sugar baby, e que era sempre para definir como preferência de idade homens com 35 ou mais de idade. E também ela falava para as meninas mandar mensagens privadas se tivessem mais perguntas, porque ela tinha muita experiência nisso. Então, diante dessa informação, a pessoa que foi buscá-la naquela madrugada poderia ter conhecido a Mackenzie por esse site de relacionamento e poderia inclusive ser um desses sugar daddies que ela mantinha fixo. A Mackenzie também usava outras plataformas de relacionamento, como o Tinder e outra chamada Call Her Daddy. E foi descoberto que nessas plataformas ela mantinha conversas bem íntimas. Ela também trocava fotos e vídeos e combinava encontros. E na rede social de fotos, ela também tinha uma conta adicional, além da sua conta particular, com o nome @novababy96. E na foto de perfil mostrava uma mulher de calcinha com a palavra papai escrita nas costas. Seus amigos confirmaram para os investigadores que a Mackenzie realmente estava saindo casualmente com várias pessoas e também estava interessado em homens mais velhos. E tudo isso era muito importante para mapear possíveis encontros que ela estava tendo naquela madrugada. Não demorou muito, os investigadores também descobriram, através dos registros telefônicos da Mackenzie, que ela estava em contato com um homem chamado Ayola Ajay, de 31 anos. Os detetives descobriram que ela e o Ajay trocaram várias mensagens de texto na madrugada de 17 de junho, e que a última mensagem da Mackenzie tinha sido exatamente para este homem por volta das 2h58 daquela madrugada. Diante disso, não havia qualquer dúvida de que o Ajay precisava ser localizado e interrogado o quanto antes. Afinal, aparentemente ele tinha sido o último a ver a Mackenzie antes dela desaparecer. Não demorou muito e os investigadores logo descobriram onde esse homem morava, que era no bairro Fair Park, em Utah. E no dia 26 de junho de 2019, eles foram até lá para interrogá-lo e também para revistar o local. Inicialmente, o Ajay foi considerado apenas uma pessoa de interesse no caso. Os policiais foram até a casa dele ter uma conversa e lá ele foi detido e levado para a delegacia para uma entrevista com um detetive. Enquanto isso, uma equipe formada por policiais e também especialistas forenses coletavam qualquer evidência que poderia ter naquela casa, principalmente no quintal dele. Eles estavam procurando amostras do solo, impressões digitais, cabelo humano ou qualquer DNA que poderia ter ali no local.
Durante o interrogatório, o Ajay alegou estar sofrendo de transtorno de estresse pós-traumático e também falou que sofria de glaucoma. E durante a conversa, que inicialmente estava sendo descontraída, ele começou a passar muito mal. E ele teve até mesmo que ser atendido por uma equipe médica. Depois que seu estado de saúde melhorou, ele disse aos policiais que nunca tinha visto a Mackenzie pessoalmente, que ele apenas tinha conversado com ela por mensagens, que apenas tinha recebido uma mensagem dela no dia 16 de junho com um ponto de interrogação, um dia antes dela desaparecer. Ele falou que ela tinha enviado essa mensagem para ele por volta das 6 horas da tarde e que depois disso não teve mais qualquer contato com ela. Ele disse que sequer sabia como a Mackenzie de fato era, porque não tinha fotos dela nesse aplicativo onde eles trocaram mensagens. Ele falou que durante essa conversa rápida que eles tiveram, ele respondeu o seguinte para ela: Seeking Arrangement, que significa buscando arranjo, e ele enviou uma foto. Mas ele disse para a polícia que não teve mais nenhum contato com ela depois disso. Então ele estava alegando que ele nunca tinha visto a Mackenzie pessoalmente e que eles apenas tinham tido uma conversa super rápida e meio sem sentido. Mas o Ajay continuou afirmando que nunca havia visto a Mackenzie pessoalmente e que havia passado aquela madrugada toda jogando videogame em casa sozinho. Após várias horas de interrogatório, ele teve que ser liberado porque não havia evidências suficientes para detê-lo naquele momento. Mas mesmo assim, os policiais estavam desconfiados dele. E eles resolveram continuar investigando a vida do Ajay. O Ajay nasceu na Nigéria e era um cidadão americano naturalizado, que foi morar nos Estados Unidos com visto de estudante. Depois disso, ele acabou se casando com uma moça chamada Tenisha Jenkins, mas eles acabaram se separando. Ele frequentou a Universidade Estadual de Utah, onde estudou ciência da computação por vários anos, e ele era um aluno que sempre dava longas pausas entre os semestres, e ele não chegou a concluir o curso. Em 2012, o Ajay acabou se envolvendo em um crime no campus. Ele foi expulso do local após ser preso sob suspeita de roubo de um iPad. Apesar dessa expulsão, ele continuou frequentando o campus. É dito que às vezes ele até dormia nos sofás que tinham nas residências estudantis no local e também guardava seus pertences no armário do zelador. O Ajay também chegou a servir na Guarda Nacional do Exército de Utah por 6 meses, mas foi dispensado em junho de 2015 por não atender aos padrões médicos necessários para completar o treinamento básico. Durante as investigações, a polícia descobriu também que ele já tinha sido acusado de agredir sexualmente uma mulher que conheceu em um aplicativo de namoro. Tudo aconteceu em 10 de março de 2018, quando ele convidou essa mulher para ir até a casa dele. É dito que quando eles assistiam televisão em seu sofá, ele começou a beijar intensamente a vítima e também tentar tocá-la de forma inadequada e forçada. Quando ela tentou fugir do local, porque claramente ela não estava feliz com aquela situação, o Ajay a imobilizou e mordeu ela pelo menos 3 vezes. Inclusive, ele deixou vários hematomas e marcas de dentes nela. E não só isso, de acordo com o Departamento de Polícia de North Park, ele também foi investigado em conexão com uma agressão sexual relatada em 2014. Porém, essa vítima acabou não prestando uma queixa. O Ajay também já tinha sido acusado por sua ex-esposa de ameaçar que a sequestraria e tiraria sua vida. Ela relatou que ele ficava muito agressivo quando ela não fazia o que ele exigia. E enquanto o Ajay foi interrogado, os policiais ficaram investigando a casa dele. Alguns vizinhos conversaram com os investigadores que estavam ali no local e relataram que o Ajay havia transformado parte da sua casa em um imóvel para alugar, como se fosse um Airbnb. Um vizinho comentou que o Ajay costumava ficar sozinho com muita frequência e quando ele saía, quase sempre usava fones de ouvido e raramente interagia com outras pessoas. Já outros vizinhos mencionaram que entre os dias 17 e 18 de junho, logo após o desaparecimento da Mackenzie, tinham visto o Ajay queimando algo no seu quintal. Eles falaram que olharam pela janela porque o cheiro estava muito forte e viram que ele estava jogando gasolina em uma fogueira. Aquilo chamou a atenção dos vizinhos porque a fumaça ficou bem forte ali na vizinhança e o cheiro muito intenso. E eles chegaram até mesmo a reclamar diretamente com ele para que ele apagasse aquilo. Um desses vizinhos questionou o Ajay o que ele estava fazendo e o Ajay respondeu que estava apenas queimando madeira. Naquela época havia um homem que estava hospedado no porão da casa do Ajay, no Airbnb que ele tinha criado ali. Esse inquilino contou para a polícia que em 17 de junho acordou e encontrou o Ajay sentado em uma lata de lixo em frente à garagem da casa e que o Ajay tinha perguntado a ele se sabia como retirar gasolina de um veículo, porque ele precisava queimar algumas coisas ali no quintal.
Ele falou que naquela tarde os dois foram até um supermercado, onde o Ajay comprou um galão e depois encheu de gasolina. E quando eles voltaram para casa, o inquilino falou que foi tomar um banho e ao sair encontrou o Ajay já com uma fogueira acesa no quintal. Outra coisa que foi descoberto durante as investigações é que alguns meses antes desse incidente com a Mackenzie, o Ajay havia contatado um empreiteiro para construir um pequeno quarto secreto à prova de som no porão da sua casa. Ele queria que esse quarto tivesse uma fechadura de impressão digital e também ganchos na parede. Ele alegou que seria usado para pendurar garrafas de vinho. E ele falou que sua namorada, que vinha de fora da cidade, era da religião mórmon, então ela não poderia saber que ele bebia álcool. Então ele precisava daquele quarto com aqueles ganchos na parede para esconder as garrafas da sua namorada. Quando o empreiteiro questionou por que o quarto então precisava ser à prova de som, já que era só para esconder bebida alcoólica, o Ajay respondeu que queria usá-lo para ouvir música bem alto sozinho e se isolar do restante da casa. Esse pedido pareceu tão estranho e suspeito para o empreiteiro que ele se recusou a fazer o trabalho. Uma faxineira também que trabalhava ali na casa do Ajay relatou para as autoridades que tinha muitas câmeras na casa dele, especialmente no quarto principal. Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi o fato do Ajay ter escrito um livro chamado Forge Identify, que foi publicado em agosto de 2018. Nesse livro, 2 personagens são mortos e queimados. O protagonista do livro é testemunha desses crimes, e no capítulo 2, o Ajay detalhou toda a experiência do protagonista em ver pessoas tendo a vida tirada. Ele descreve com detalhes, nesse livro, como que um vizinho do protagonista foi queimado vivo e também detalha a visão e os cheiros do corpo humano sendo carbonizado. Pouco mais de uma semana após o desaparecimento da Mackenzie, em 26 de junho de 2019, durante as buscas na casa do Ajay, foram encontradas evidências extremamente importantes para a investigação. O quintal onde a fogueira havia sido feita tinha um ponto com a terra recém-escavada, e ali eles concentraram as escavações. E como os investigadores temiam e já imaginavam, no local eles encontraram itens pessoais carbonizados, tecido muscular queimado, pequenos fragmentos de ossos e couro cabeludo queimado. Em um beco bem próximo ali da casa dele também foram encontrados pedaços de tecidos carbonizados e outros itens pessoais. Nesse processo de busca, os investigadores também apreenderam o veículo do Ajay. Eles relataram um forte odor de gasolina e também uma lata de gasolina vermelha que estava no porta-malas. Eles descobriram que o Ajay havia comprado essa lata de gasolina em uma loja local às 9 da manhã do dia em que a Mackenzie desapareceu. As autoridades também anunciaram que estavam procurando um colchão e também uma base de cama que o Ajay havia doado de graça no site Let It Go. A polícia de Salt Lake City solicitou que a pessoa que tinha pegado esses itens doados que entrasse em contato com eles o quanto antes, porque ali poderia ter evidências de um crime. Tudo isso foi enviado para análise e, em 28 de junho, o Laboratório Criminal do Condado de Utah identificou que os restos humanos, pedaços de roupas e o couro cabeludo encontrado no quintal do Ajay pertenciam a Mackenzie. Com essa confirmação, o juiz ordenou a prisão imediata de Ayola Ajay. A polícia, juntamente com a equipe tática, foi até a casa dele antes que ele tentasse fugir do país e, ao chegarem, ordenaram que ele se entregasse pacificamente. E a prisão ocorreu enquanto ele falava ao telefone já com seu advogado. Com o Ajay sob custódia, a polícia teve acesso aos dados do seu telefone. E foi confirmado que ele e a Mackenzie realmente haviam trocado várias mensagens de texto na madrugada de 17 de junho, sendo a última mensagem enviada pela Mackenzie às 2h58 da manhã. Além disso, os investigadores encontraram várias fotos da Mackenzie no celular e também no computador do Ajay. A Mackenzie e o Ajay se conheceram através do aplicativo Seeking Arrangement e eles trocaram várias mensagens por um tempo, mas eles nunca tinham se visto pessoalmente até então, até decidirem marcar aquele encontro no parque naquela madrugada. Após embarcar no carro do Ajay, eles foram até a casa dele e lá a Mackenzie teve a vida tirada. Porém, mesmo sabendo de tudo isso até agora, não tinham encontrado o corpo dela, apenas alguns fragmentos que indicavam que provavelmente ela estava sem vida. Os investigadores então fizeram uma análise nos registros telefônicos do Ajay e eles descobriram que o celular dele havia emitido sinal em Logan Canyon em 25 de junho, entre as 2h30 e 4h30 da tarde.
Esse local fica a 125 quilômetros de distância de onde ele morava e é um desfiladeiro em Utah, que corta as montanhas Bear River. Ali é um local com várias montanhas e natureza, um local completamente isolado e afastado da cidade, perfeito para esconder um corpo. Essa informação era crucial para os investigadores porque direcionava a investigação para um possível local para buscar o corpo da Mackenzie. Porém, aquele local é gigante, é uma vasta extensão de terra, tornava essa tarefa extremamente desafiadora. Eles poderiam demorar meses para encontrar exatamente o local onde o corpo possivelmente poderia estar. A polícia então recebeu um telefonema de um funcionário do parque da cidade relatando objetos suspeitos encontrados no rio. Uma equipe de mergulhadores foi até o local e eles encontraram itens que pertenciam a Mackenzie Lueck, incluindo sua carteira de estudante da Universidade de Utah, seu RG, sua bolsa e roupas. O Ajay, junto com seu advogado, fez um acordo com o Ministério Público para evitar a pena capital, porque não havia dúvidas de que ele havia cometido o crime, então ele não poderia alegar inocência. O melhor era fazer um acordo. Em troca de não receber a pena capital, ele indicaria exatamente o local onde havia enterrado o corpo da Mackenzie. Os restos humanos da Mackenzie foram encontrados em uma cova rasa numa área arborizada de Logan Canyon, a cerca de 140 quilômetros ao norte de Salt Lake City. Seus braços estavam amarrados atrás das suas costas com uma braçadeira e uma corda foi encontrada ao lado dela. Ela tinha também um ferimento no seu crânio, onde faltava uma parte do couro cabeludo, e foi essa parte do crânio dela que havia sido encontrada carbonizada na casa do Ajay dias antes. A autópsia revelou que ela teve a vida tirada devido a um trauma craniano. Segundo o próprio Ajay, ele havia planejado o crime antes de buscá-la no parque naquela madrugada, tanto que ele desativou todo o sistema de segurança da sua casa para evitar qualquer registro da presença dela no local. Quando eles chegaram à sua residência ali no bairro de Far Park, ele a imobilizou colocando as mãos dela nas costas. Depois prendeu com braçadeiras e corda. Ele falou que depois disso ele tentou apertar o pescoço dela com as mãos e a Mackenzie implorou para que ele parasse com aquele ataque. Ele também relatou que virou ela de bruços e usou um cinto em volta do seu pescoço para que ela parasse de se mexer. Depois ele atingiu a Mackenzie causando um traumatismo contundente no lado esquerdo da sua cabeça. E foi constatado que faltava uma parte do seu couro cabeludo e havia um buraco de 5 centímetros no crânio. De acordo com o promotor desse caso, as evidências sugerem que o Ajay tirou a vida da Mackenzie apenas para experimentar como seria cometer um crime. O Ajay também relatou em sua declaração no tribunal que apenas no dia seguinte ao crime ele queimou os restos humanos dela. Dias depois que a polícia foi à sua casa para fazer aquelas perguntas sobre o seu desaparecimento, ele desenterrou os restos humanos dela, que estavam no quintal, e levou até Logan Canyon, onde ele enterrou em uma área arborizada em uma cova rasa. O Ajay foi formalmente acusado de ter tirado a vida da Mackenzie, além de sequestro qualificado e obstrução de justiça. O julgamento começou em 20 de outubro de 2020 e ele se declarou culpado. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A vítima que foi agredida pelo Ajay em 2018 resolveu se apresentar depois que ele foi preso. E o julgamento desse caso, dessa vítima, que foi agredida por ele, foi marcado para dezembro de 2020. Antes disso, em 7 de outubro de 2020, o Ajay se declarou culpado de uma acusação de agressão sexual. E mais tarde ele foi condenado a 15 anos por esse crime. O Ajay também sofreu 19 acusações de exploração de menor. E essas acusações surgiram em agosto de 2019, depois que a polícia encontrou várias fotos de menores entre 4 e 8 anos em seu computador enquanto investigavam o caso da Mackenzie. Uma audiência preliminar sobre essas acusações foi agendada para 1º de outubro de 2020. Ele acabou se declarando inocente e essas acusações foram rejeitadas como parte do acordo judicial, onde ele se declarou culpado pelos outros crimes. Durante o julgamento da Mackenzie, ele pediu desculpas à família dela pelo que ele tinha feito, e o promotor responsável pela acusação disse à mídia que não acreditava que aquele pedido de desculpas fosse genuíno. Os pais da Mackenzie deram o depoimento deles muito emocionante, falando sobre o fato do Ajay ter impedido que um dia eles vissem a única filha que eles tinham se casar e ter filhos,
E o pai da Mackenzie disse o seguinte, abre aspas, minha filha era uma jovem doce e incrível, com o mundo pela frente. Ela era uma pessoa de bom coração que se preocupava com os outros. Agora não teria a oportunidade de vê-la florescer na vida, fecha aspas. Um primo dela também fez uma declaração dizendo que aquele era o maior pesadelo, que eles não conseguiam acordar e que nunca seria capaz de perdoar o Ajay por ter feito aquilo com a Mackenzie. O caso da Mackenzie abalou toda a comunidade universitária, que estava se recuperando já de 2 mortes recentes. Da atleta Lauren McCluskey, morta em 2018 por um homem com quem havia namorado, e inclusive eu contei esse caso aqui no canal para quem se interessar, e também a morte da estudante estrangeira Tin Wang-gu, morta em uma tentativa de sequestro. E assim chegamos ao fim do triste e perturbador caso da Mackenzie Lueck. É sempre completamente devastador quando uma jovem cheia de sonhos tem sua vida tragicamente interrompida dessa forma, de forma muito covarde, por alguém que simplesmente decidiu que é assim que deveria ser. A Mackenzie era uma defensora da luta contra a violência doméstica e também a violência de gênero, e sua morte, ironicamente, acabou vindo pelas mãos de um homem. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui e convido a vocês a deixarem seus comentários aqui embaixo e reflexões sobre esse caso. O seu apoio e engajamento são fundamentais aqui para continuar minha produção de conteúdos. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.